Olá, amigos. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui estou eu também, louco de faceiro, dando sequência à nossa matéria de direito penal. Nós estamos falando dos princípios do direito penal e estamos falando dos princípios constitucionais. E dentro dos princípios constitucionais, nós estamos trabalhando um dos mais importantes, que é o princípio da reserva legal, ou também chamado de estrita legalidade. Vimos no bloco anterior pontos importantíssimos deste princípio, e agora, nesse próximo bloco, nós vamos então complementar o tema, certo? Esse é o nosso objetivo agora. Bom, meus amigos, dando sequência, a gente passa a falar agora dos fundamentos do princípio da reserva legal. Aqui está. Fundamentos. No que o princípio da reserva legal se baseia, certo? Isso que é importante agora que a gente saiba. Meus caros, existem dois fundamentos. Tudo que eu estou botando aqui, tu anota aí. É um trato nosso. É o trato para que a gente vá comemorar lá, fique bem feliz no dia da prova, para brilhar. Fundamentos. Nós temos um fundamento que é jurídico. Aqui está, certo? E um outro fundamento que é político. Ah, professor, quando é jurídico não é político, quando é político não é jurídico? Não, não é um ou que a gente tem aqui no meio, é um e. Nós temos dois fundamentos, fundamento jurídico e fundamento político. Fundamento jurídico é baseado no quê? É baseado na taxatividade. O que quer dizer isso, taxatividade? A gente já viu. Isso quer dizer, amigos, que o mínimo que se exige para que a reserva legal não seja desrespeitada é que tal conduta que ocorreu no caso concreto tenha correta incidência na lei ordinária. Então, por exemplo, jogar o pincel para cima, essa minha conduta não é criminosa e ela não incide pena alguma. Por quê? Porque não existe uma lei ordinária dizendo que é crime, sujeito a tanto de pena, jogar um pincel para cima. É diferente, por exemplo, do homicídio. Se eu matar alguém, eu estou sujeito a uma pena, porque existe, nesse caso, uma lei ordinária, que é o Código Penal, prevendo 6 a 20 anos para quem mate alguém. Perceberam? Então, amigos, cuidem com a taxatividade, é o fundamento jurídico da reserva legal. É por esse motivo também, ok, que veda-se, é vedado a analogia. E isso já caiu em prova. Gostaria que os senhores cuidassem. É vedado a analogia. Tá, muito bem, mas o que seria isso? O que seria a analogia? Analogia, amigos, é uma comparação por semelhança. Por exemplo, tá? Por exemplo,
Vamos supor que tem previsão legal jogar uma faca para cima. Tem previsão legal. Como crime e uma pena. Suposição. Mas jogar um pincel para cima não tem previsão legal. Será que pode um intérprete da lei chegar e dizer assim, olha, tudo bem que não tem jogar pincel para cima, mas tem jogar faca para cima. Então eu posso entender que jogar pincel para cima é semelhante a jogar uma faca para cima. Então eu vou usar aqui a analogia. É uma situação análoga e por isso eu poderia aqui então, em nome do fundamento jurídico, aplicar a reserva legal. Pode? Não. O direito penal, certo? A estrita legalidade é taxativa. Eu não posso me valer de analogia. Só que isso, meus caros, é uma regra geral. Isso é uma regra geral. E como toda e boa regra geral, existe o que mesmo? Claro, existe exceção, certo? Nós temos exceção. E qual é a exceção? Quando se tratar de analogia, in bonam partem. Analogia in bonam partem. O que é isso? É analogia para... Adivinhem? Agora muitos vão ficar loucos da vida. É a analogia para beneficiar o réu. Certo? Então, pessoal, nesse caso de jogar a faca, não beneficia o réu. Por quê? Porque é melhor para ele que jogar pincel para cima não seja conduta criminosa. Estão entendendo? Mas se jogar pincel para cima trouxesse a ele uma pena menor, isso seria mais benéfico. E aí sim eu poderia usar da analogia. Pegaram? Então, cuidado em relação a isso também, certo? Taxatividade, jurídico, taxatividade, veda analogia, a não ser quando se tratar in bonam partem. O outro fundamento é o político, e o político é baseado no controle. É baseado no controle. Controle como assim, pessoal? Controle de quem? É baseado no controle do Estado. Como assim, professor? Como assim baseado no controle do Estado? Vou explicar agora para vocês. Prestem atenção em mim. Olhem só. Amigos, crimes e penas, para existirem, tem que ter previsão legal. Essa lei se dá por iniciativa do Poder Legislativo. Lei ordinária, ou seja, por parte do Estado. Não pode um particular estabelecer crimes e penas. É do Estado a titularidade disso, de ninguém mais. Então, só o Estado estabelece crimes e penas. E vocês concordam que isso é um grande poder estatal? E se nós temos um grande poder estatal, é preciso que exista um limite. Então, o princípio da reserva legal, ele é um limitador do ímpeto do Estado, da gana do Estado. Ou seja, não deixa de ser uma manifestação democrática. É a sociedade
decidindo que o Estado estabelece crimes e penas. Perceberam? O Estado, a sociedade estabelecendo isso, porém com limitação. Dizendo assim, Estado, é tu que diz o que é crime e o que não é, e tu é o responsável por aplicar penas. Mas tu não pode fazer isso como tu bem entender. Tu só podes estabelecer crimes e penas através da lei. Única e exclusivamente através da lei. Então a reserva legal é um controle. Ele poda o Estado. O Estado sabe então até onde ele pode ir. Perceberam isso? Isso é o controle, que nada mais se caracteriza como sendo uma proteção do ser humano. Uma proteção da dignidade humana, garantia fundamental, quem estudou já constitucional, né? Garantia fundamental de primeira geração. Perceberam? Garantia fundamental de primeira geração. Vejam por que então esse princípio é o mais importante de todos. Ele praticamente norteia, pessoal, todo o direito penal. Ele segura as rédeas do Estado. Compreenderam isso? Compreenderam a grande importância desse princípio? Muito bem. Vencemos aqui então os fundamentos. Vamos dar sequência. Meus amigos, muita atenção agora. É indispensável que a gente saiba, para os nossos estudos de direito penal, para as nossas provas, a diferença entre aqui está. A diferença entre reserva legal e legalidade. Muitos acham que é a mesma coisa. Muitos entendem como sinônimo, reserva legal e legalidade. Mas não é. Não é a mesma coisa. A reserva legal é sinônimo de estrita legalidade. É o que a gente viu até aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Nula crime sine lege, nula pena sine lege. Certo? Agora, a legalidade é algo, meus amigos, é um princípio que vai além do direito penal. A legalidade é um princípio que também encontra respaldo em outros ramos do direito. No direito penal, claro, mas no direito processual penal, no direito civil, no processo civil, no direito do trabalho, no direito administrativo, no direito ambiental, na execução penal e por aí vai. Ele é um princípio muito mais amplo. O que ambos têm em comum é que os dois, eles estão no artigo 5º da Constituição Federal. Os dois estão no artigo 5º. Mas, professor, onde é que será que está então a legalidade? Vou mostrar agora para vocês. A gente pega a Constituição Federal. Aqui está. E a gente vai no artigo 5º
Artigo 5º, inciso 2. Aqui está. Artigo 5º, inciso 2. Diz claramente para nós: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Está ali. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Isso aqui sim é a legalidade. Isso vale para vários ramos do direito. O problema agora é outro. O problema, amiguinhos, é outro. O problema está aqui, ó. Em uma prova, como que a gente marcaria a alternativa certa? Por quê? Porque em muita doutrina, infelizmente, os autores trazem o princípio da legalidade como sinônimo de princípio da reserva legal, ou sinônimo de legalidade e estrita legalidade. E aí, como fazer? Bom, amigos, a resposta para isso é aquilo que nós chamamos de bom senso. Como assim, professor? Bom, se vier uma questão na prova, por exemplo, estilo CESP, tá? Estilo CESP, trazendo assim, ó, o princípio da legalidade se traduz na seguinte expressão: não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. A experiência e o estudo de provas anteriores nos levam a concluir que essa assertiva está correta. Ah, mas a legalidade é outra coisa. Tudo bem, mas para o CESP não é. Certo? Aí vocês marquem como correta. Se for uma questão de múltipla escolha, olhem bem agora, múltipla escolha, A, B, C, D, E. Vocês vão olhar as alternativas. Por exemplo, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Ou então, a expressão nulla crime sine lege, nulla poena sine lege caracteriza o princípio, dois pontos. Nós vamos para as alternativas. Se das alternativas não tem nas alternativas reserva legal, não tem nas alternativas estrita legalidade, mas tem legalidade, ora pessoal, é essa que vocês vão marcar. Vocês irão marcar essa. Até aí tranquilo, não tem mistério, tudo ok. Todavia, pode acontecer algo diferente. Pode acontecer uma outra situação. Pode ser que nas alternativas tenha legalidade, pode ser que tenha também estrita legalidade. Se tiver essas duas, aí sim vocês vão marcar a estrita legalidade, porque é óbvio que é isso que o examinador quer. A resposta tecnicamente correta. Então vocês marcam estrita legalidade. Certinho? Não tem mistério. Numa prova discursiva ou numa prova de fase oral, bom, meus amigos, aí vocês vão ter que explanar o conteúdo com equilíbrio, certo? Explicar o que é a legalidade, explicar o que é a reserva legal, pondera de forma equilibrada cada uma das incidências, até porque geralmente não se sabe qual é o entendimento do examinador, então não é prudente cravar um conceito,
certo? Então usem da sabedoria aqui e de forma muito salutar, ponderada, vocês vão lograr êxito em relação a esse ponto também. Certinho? Muito bem. E agora o último item do princípio da reserva legal ou da estrita legalidade, que é a estrita legalidade e os mandados de criminalização. Estrita legalidade e mandados de criminalização. Gurizada. Para explicar isso, eu preciso primeiramente dizer para vocês o que são os mandados de criminalização. Mandados de criminalização são circunstâncias, olhem bem, são casos que o Estado não tem a faculdade de legislar, ele não tem a prerrogativa de legislar. Não. Ele tem a obrigação de legislar. É a obrigação, legislar obrigatoriamente. Por quê, pessoal? Por que ele tem que legislar obrigatoriamente? Porque assim determina as previsões legais, os mandados que nós temos na Constituição Federal. Por força da Constituição. Então, nesses casos, não é apenas uma escolha do Estado, legislo ou não legislo. Não. O Estado tem que legislar, ou seja, é obrigatório aqui a estrita legalidade. Ok? Bom, alguém vai perguntar, professor, em que situações nós temos? Bom, nós temos, por exemplo, no artigo 5º da Constituição Federal, em 3 incisos. Inciso 42, 43 e 44. O inciso 5º, 42, fala do racismo. Quando diz lá, por exemplo, que o racismo é um crime inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. E aí nós temos uma lei, que é a Lei 7716 de 89, que é a Lei de Discriminação Racial. Certo? Isso é um mandado de criminalização. O Estado tem que legislar. O 5º 43 trata do HTTT. O que é o HTTT? O H é de crimes hediondos. Certo? Hediondos. Os 3 T's vêm de terrorismo, tortura, e tráfico de drogas, certo? Terrorismo, tortura e tráfico. Lá diz que os hediondos, o tráfico, o terrorismo, a tortura, são insuscetíveis de graça ou anistia, certo? Inafiançáveis
Isso é um mandado de criminalização. Nós temos, meus amigos, a lei dos crimes hediondos, a lei 8.072 de 90, nós temos a lei de drogas, lei 11.343 de 2006, temos a lei do terrorismo, certo? Tá aqui. E o 44 é o que fala sobre a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito, que também é crime inafiançável, imprescritível, não prescreve nunca, certo? No artigo 5º, nós também temos o parágrafo 3º, que trata dos tratados e convenções de direito internacional, que, preenchidos os requisitos legais, têm força de emenda. Como, por exemplo, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, onde diz que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, onde existe prisão civil de alimentos, certo? Tá lá. O artigo 7º, inciso 10 da Constituição, onde fala da retenção dolosa de salário dos trabalhadores. Tem que também legislar sobre isso. 227 fala sobre o abuso, a violência e exploração de sexual de crianças e adolescentes. Aqui está. Artigo 225. Condutas lesivas ao meio ambiente. Tudo isso, pessoal, são, na verdade, mandados de criminalização expressos. Todos eles são expressos. Por quê? Porque estão previstos na Constituição. Nós também temos mandados de criminalização tácitos, ou seja, não estão previstos na Constituição, mas precisa também se observar a reserva legal, como, por exemplo, o combate à corrupção eleitoral. É um exemplo. Certinho? Muito bem. E dessa forma, eu devo dizer a vocês que a gente fechou o primeiro princípio. Relaxem, fiquem tranquilos, esse é o princípio mais complexo de todos, o mais completo. Todos os outros são princípios menos complexos, mais tranquilos de entender, certo? Esse é o mais amplo. Entendendo esse, vocês vão ter facilidade para os outros. Agora é hora de tomar um cafezinho, dar uma relaxada e daqui a uns minutinhos, então, nós estamos de volta falando dos princípios de direito penal. Valeu, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.